A ideia desse vídeo é a gente finalizar e consolidar as nossas discussões sobre desenvolvimento e industrialização em perspectiva histórica, desde lá a primeira onda das revoluções industriais atrasadas, passando pela segunda onda e retrocedendo um pouco lá na Revolução Industrial originária para tentar entender a partir desses três movimentos quais são os elementos comuns a uma estratégia, a uma política de desenvolvimento, né? Para tal, a gente vai embasar as interpretações na leitura do Chang, Rajun Chang, principalmente, tem uma obra vasta, né? Mas na obra Chutando a Escada, né? Qual que é a ideia? Sistematizando os padrões, então, de transformações estruturais e as estratégias de desenvolvimento. O Chang parte do princípio de que as estratégias de desenvolvimento faz uma investigação histórica minuciosa, partem do princípio de que é necessário uma forte utilização de maneira sistemática de planejamento de políticas de desenvolvimento pensadas previamente. Ok. Então, as políticas de desenvolvimento não devem ser passivas, não devem ser pensadas unicamente como atuando em determinadas falhas de mercado, em determinados problemas específicos de funcionamento de uma economia de livre mercado, buscando corrigir falhas, informações assimétricas, contornar limitações associadas ao bem público, a risco moral e por aí vai. Eu vou falar, não. As políticas de desenvolvimento são um elemento central para essa estratégia. Então, elas devem ter um caráter ativo, dada, obviamente, a hipótese da não vigência da convergência econômica em termos monoeconomistas, em termos naturalizados. Ele vai lá beber na discussão do Alexander Hamilton e do List. Ok, a política é central. Qual tipo de política? O Chang vai colocar a política de desenvolvimento. Fala, olha, a política industrial é fundamental para se viabilizar essa transformação estrutural, para se viabilizar ou para se caminhar na direção do desenvolvimento. Não é suficiente, mas é necessário. A política industrial é aquela que fomenta a competitividade industrial, não apenas a competitividade, mas num termo virtuoso, que fomenta a transformação estrutural em direção a atividades mais nobres, certo? Mas como fomentar essa transformação estrutural? Quais são os princípios dessa política industrial? O Chang vai falar, olha, a política industrial como um elemento da política de desenvolvimento deve partir do pressuposto, ele está debatendo lá com a literatura convencional, de que o que a literatura convencional chama de preços corretos, ele vai beber também na discussão da professora Alice Amstein. O que a literatura convencional chama de preços corretos, na verdade, é reflexo do funcionamento da economia, levando em considerações a sua dotação natural de recursos ou a forma com que ela está já estruturada. Esses seriam os preços supostamente corretos associados a uma ideia de livre mercado. O Chang vai falar, olha, todos, com base em evidências históricas sólidas, todos os processos de desenvolvimento dos países atualmente desenvolvidos, o livro dele é de 2002, esse livro, basearam-se em preços errados ou preços incorretos. Ele está provocativamente ali debatendo com a literatura convencional. Preços e instituições incorretas. Instituições daqui a pouco a gente discute. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, os países deliberadamente distorceram os preços relativos por meio de políticas de desenvolvimento, por meio de políticas industriais, distorceram os preços relativos
daqueles preços que seriam os corretos numa interpretação liberal. Para quê? Para criar rendas para fomentar o processo de transformação estrutural. Então, na verdade, as políticas de desenvolvimento baseavam-se não na ideia do monoeconomismo da convergência, mas da necessidade de se distorcer preços relativos. Ele está chamando provocativamente de preços errados, bebendo lá na Alice Amsden, para criar rendas em determinadas trajetórias produtivas condizentes com a transformação estrutural. Esse é o primeiro ponto de partida. Depois a gente vai discutir que esses países também utilizaram instituições erradas nesse tipo. Então, a ideia de preços errados, não preços de mercado, basicamente levando a uma eficiência alocativa estática. Avançando, o Shane fala, mas por que essa estratégia é importante? Onde fundamenta essa estratégia? Olha, essa estratégia é vital para qualquer iniciativa de desenvolvimento. Ela não garante o desenvolvimento, mas ela é um caminho quase que necessário. Ok? Por quê? Porque eu preciso distorcer preços relativos para viabilizar a indústria nascente. A lógica é que se eu abrir minha economia plenamente, me integrar às forças de mercado, à concorrência, na esfera internacional, dado que há assimetrias entre os países, aquele país com uma indústria já consolidada, historicamente, primeiro momento a Inglaterra, vai ter uma superioridade produtiva e tecnológica muito grande perante os demais, o que vai matar ou tende a matar a indústria nascente de um determinado país em estratégia de desenvolvimento. Então, Shane fala, é preciso distorcer os preços relativos para proteger a indústria nascente. Como que eu faço isso? A gente vai discutir daqui a pouco. Um conjunto grande de medidas. Mas eu distorço os preços relativos para proteger a indústria nascente. Por que proteger a indústria nascente? Porque admite-se, já em parte da hipótese, de que as atividades industriais têm retornos positivos de escala. Então, conforme eu vou crescendo, conforme eu vou aprendendo a produzir, conforme eu vou aumentando o investimento, a minha escala vai aumentando e a produtividade dessa indústria vai aumentando. Logo, eu tenho um processo de aumento da produtividade associado ao aumento da escala e ao aumento do aprendizado, diriam os neo-schumpeterianos. O Shane vai falar, então eu protejo a indústria, distorço preços relativos, a lógica da indústria nascente, para que os retornos de escala positivos se façam presentes para chegar a um determinado patamar que eu possa, sim, em uma condição de maior eficiência, competir no mercado internacional. Certo? Então, a lógica da política de desenvolvimento produtivo está sistematizada a partir desse fundamento, olhando lá na leitura do Schank. Ele vai falar, como que esse fundamento se materializa historicamente? Olha, historicamente, a tese dele, no Chutando a Escada, tomando emprestada a metáfora lá do List de 1841, a ideia de chutar a escada, é a seguinte, ele vai falar, os países atualmente desenvolvidos, ou o que ele chama de países atualmente desenvolvidos, hoje dizem que as políticas de desenvolvimento adequadas são aquelas que buscam preços e instituições corretas. Preços e instituições corretas. Basicamente, preços associados à vigência das forças de livre mercado, na dimensão interna e na dimensão externa, e instituições associadas àquele paradigma anglo-saxão de uma democracia ocidental. Vai falar, olha, esse é o caminho, esse é o background, é o que esses países falam. Mas o Shang vai contrapor esse argumento. Ele falou o seguinte, olha, esses países atualmente desenvolvidos, quando se desenvolveram, como o fizeram? O fizeram utilizando-se de preços e instituições
erradas, nos termos dele. Nas estratégias de desenvolvimento históricas desse país, aí ele vai ilustrar diversos exemplos, as políticas de desenvolvimento basearam-se fundamentalmente em preços e instituições erradas. Então, o que eles advogam para outras nações é diferente do que historicamente eles fizeram. Inglaterra inicialmente e depois os países de revolução industrial atrasada no seu contra-ataque e depois inclusive os países asiáticos. Então a ideia é que esses preços e as instituições erradas foram fundamentais. Mas por que esses países utilizariam na interpretação do Chang essa ideia de disseminar como um padrão de desenvolvimento adequado ou como uma estratégia de desenvolvimento mais adequado a busca por preços e instituições supostamente corretas? Por que eles o fariam? A explicação é: eles fariam essa estratégia, estariam utilizando essa estratégia, na verdade, como um elemento de retórica, um elemento de dominação por meio do soft power, para justificar indiretamente um objetivo de se chutar a escada. Ou seja, os países se industrializaram a partir de preços e instituições erradas, comparadas ao que eles dizem hoje, ou seja, essencialmente antiliberais, e a partir do momento em que galgaram graus elevados nessa estratégia de desenvolvimento, subiram a escada na metáfora do Chang, eles chutam a escada. Eles falam: olha, as políticas adequadas para o desenvolvimento são essas, preços e instituições corretas. Isso, na leitura do Chang, é deliberadamente uma estratégia de se chutar a escada. Mas por que uma estratégia de se chutar a escada? Como essa estratégia de se chutar a escada se materializaria nessa interpretação? Temos problemas técnicos.